Muita gente me escreve no privado toda semana. É assim, uma galera, por exemplo, hoje, domingo, eu recebi uma mensagem de uma pessoa muito feliz que uma dica que eu dei para ela ajudou muito a vida dela, abençoou a vida dela de uma forma tremendamente, e eu fico feliz por isso, por essas mensagens de carinho, de apoio. Mas às vezes a gente recebe alguma mensagem assim: eu não aguento mais, tá difícil, a situação tá complicada, faz 6 meses que eu tô aqui e não consigo nada, faz tanto tempo eu tô aqui e não consigo nada. Outros dizem: cara, eu acho que isso aqui não é pra mim. E, entre muitas coisas que sempre eu recebo mensagem, sabe? E a resposta que eu sempre dou: cara, é difícil mesmo. Eu não sei se você viu todos os meus vídeos, mas nenhum vídeo que eu falei que era fácil, sabe? Nenhum vídeo eu falo que aqui é tudo bom, tudo fácil, você vai chegar aqui, vai ter pessoas que vão pegar no seu braço, na sua mão, vai te arrumar tudo, vai te arrumar serviço, vai te arrumar as coisas. Não, nunca falei isso. É difícil mesmo. Quando você imigra, você troca de país, você não só muda o país, cara, você muda idioma, você muda a rotina, você muda os seus valores, você muda de quem você era para uma pessoa que você ainda não conhece. Você no Brasil vai ser o fulano, aqui você vai começar ainda a criar sua vida. Tem gente que às vezes vive, tem muitos clientes, pessoal que faz o aconselhamento e tal, que a pessoa tem 40, 50 anos e aí lá no Brasil ela é gerente, ela é policial, ela é um monte de profissão, ele é professor, ele é engenheiro, e chega aqui às vezes ele não vai ser mais essa pessoa. É nesse espaço entre o que você era, ou seja, o velho e o novo, que entra uma parte que é muito difícil, que é onde a dor e a dificuldade nascem, cara. Tem várias dores que nascem nesse começo. Uma das dores, assim, a primeira é a saudade, já falei sobre isso. É uma dor, às vezes, de você não ser compreendido por causa do idioma. Até esse dia lá no grupo, um cara comentou: cara, como é engraçado isso, porque a gente fala que o idioma faz, e aí teve um cara que recentemente chegou aqui e ele falou assim: dói na alma não ser compreendido. E é uma dor mesmo, cara, você tentar falar e a pessoa não entender você. A dor de você às vezes sentir que não pertence a esse lugar é uma dor profunda que tem. Então, assim, é aqui que entra a tal da palavra resistência. Resistir. Por quê? Porque senão é nessas primeiras dores que vai dar um blackout na sua vida e você vai falar assim: cara, vou embora, vou abandonar isso aqui, eu vou voltar para quem eu era, e tá tudo bem se você quiser voltar. Nada te impede de você voltar, não tem por que você ficar quebrando a cabeça aqui. Mas entenda, nesse vídeo, que eu quero dizer para você, é que as pessoas que estão aqui, provavelmente que você está olhando elas e você se espelhou, olhou elas para vir para cá, elas venceram essas dores com a resistência. Então, se você for embora agora, saiba que possa ser que você se arrependa. Por quê? Por que eu digo isso? Porque emigrar, cara, é ser testado todos os dias. Você é testado às vezes quando entra numa entrevista de emprego, cara, é muito engraçado. As primeiras entrevistas que você tá, é difícil. E não entende nada do que fala. Você é testado quando você recebe seu primeiro salário e vê que, poxa, foi legal o salário, mas é que não dá pra você viver como você vivia no Brasil, depende da pessoa. E aqui eu já vou deixar um espaço aberto, porque é um vídeo que eu vou falar. Muita gente chega, era, sei lá, classe média alta e chega aqui e será que ela vai conseguir o mesmo nível? Ou muitos acham que agora, porque até conversei com um mentorado do aconselhamento que a gente conseguiu se encontrar em Madrid, e eu falei sobre isso, que, cara, às vezes a pessoa, porque ela consegue comprar alguma coisa, ela acha que ela saiu da classe que ela tava e ela esquece que ela ainda continua sendo pobre. É um próximo vídeo que eu vou falar isso. Eu conversei esse papo com o Rodrigo chegou esses tempos aqui, a gente se encontrou lá na Gran Via, ele fazia parte do aconselhamento e agora tá aqui. Você é testado quando você tem que explicar para um filho, às vezes. Um dia um cara me falou isso: cara, não sendo fácil, mas tinha um mês, cara, tava só eu trabalhando, minha esposa nada, cara, eu tive que ser testado. É um teste, cara, é um teste. É dizer pro meu filho que eu não poderia comprar um presente esse mês para ele, que era o mês do aniversário dele, pela situação que tava. Eu já fui testado com relação a isso. Olha que eu já tenho tempo aqui, já fui testado com isso.
sabe? Que às vezes você poderia ter alguma coisa, mas às vezes alguma coisa maior você fala assim, não, não posso, a situação não me permite agora nesse momento. Você é testado quando a saudade bate na sua porta, né, cara? Domingo à noite, você tá aqui no domingo à noite e a sua família tá fazendo um churrasco, a família toda reunida. Você pega dias como esse, um domingo de Páscoa, eu tô gravando hoje no domingo de Páscoa, você vê toda a sua família reunida, fazendo ovo de Páscoa, comendo chocolate, trocando, comendo carne, sendo felizes, e você tá em outro país. Tudo testa, cara. E quando você perde trabalho? Nossa, cara, você tá trabalhando com o cara e o cara fala pra você, essa semana não tem trabalho. Ou você tá trabalhando numa empresa e eles te mandam embora. Quando você passa 2, 3 meses atrás de documentação e aquela burocracia que a Espanha tem, que às vezes muita gente não comenta, que você acha que você chegou amanhã mesmo, você tendo nacionalidade, tendo outras coisas, acha que o documento sai ali na hora, não, mas tem que... A burocracia, você já é testado na burocracia das citas, né, dos agendamentos, para quem não sabe, da cita, para trocar carteira, para pegar o NIE, para outras coisas. E você é testado, como eu falei no último vídeo que eu fiz com o Gustavo, também inscrito do canal, que ajudou com isso, de morar num quarto com outra pessoa, dividir casa com 5, 6 pessoas, onde você às vezes não pode colocar um som, cantar, cozinhar, trocando, fazendo música, uma liberdade às vezes você tinha no Brasil de às vezes tomar um banho e sair de qualquer jeito na sua casa, porque é a sua casa, e agora não, agora você divide casa com outros. E às vezes você é testado quando... Cara, esse é complicado. E quando alguém te manda mensagem, ou te liga e te diz, ei, por que você não volta pro Brasil? Por que você não volta no Brasil? E aí tudo grita quando você passa um tempo, que é quando você passou a fase da resistência, que você vai entender isso que eu tô querendo dizer pra você, é que, cara, você não é mais o mesmo que você chegou aqui. Você não é mais o mesmo de antes. Eu te digo por mim, te digo para os meus amigos que estão aqui, a maioria, quando a gente vai para o Brasil, você já se sente deslocado. Você já não é o mesmo de antes. Por quê? Porque você resistiu tanta coisa aqui, você foi testado tanta coisa aqui, que agora você está usufruindo, que você passou do próximo nível, que, cara, você não é mais o mesmo de antes. Você não é mais o mesmo de antes. A imigração, cara, ela testa o seu psicológico, vamos falar um pouco espiritual, a sua alma, cara, o seu corpo já não é o mesmo. Às vezes era de boa no Brasil, aqui você vai ter que ralar. E só quem resiste, só quem que entende essa palavra, que segue pro próximo nível, cara. Só quem consegue isso, que segue o próximo nível. Eu digo isso porque, cara, eu tava assistindo uma palestra, que é uma professora no Brasil, chama, como é o nome dela? Luiz Helena Galvão. E ela fala sobre isso, sobre a resistência. Eu vou ver se eu coloco no link da descrição, mas se não. A resistência, tem uma palavra, uma frase que deixa eu lembrar aqui. É como o calor do fogo que purifica o ouro. Sem o fogo, o ouro continua sujo. Então, o que ela quer dizer com isso? Que sem a dor, o ser humano continua raso. Eu tenho conversado com muita gente e muitas pessoas, às vezes, por ajudar alguém quando chega e para evitar certos problemas, acaba dificultando a vida da pessoa. Você bota fé nisso? Muita gente aqui, por ter uma vida mais fácil que a outra, porque, por exemplo, às vezes você chegou, seu parente quis ajeitar a sua vida, te colocar numa casa, dividir com ele, às vezes você tá cortando ele de crescer. Por quê? Porque isso... Não tô falando que você tem que passar dificuldade, não é isso, mas a resistência você tem que criar, você tem que ter a resistência, porque é ela que te mantém de pé nas dificuldades. Eu já vi gente que ficou aqui 1 ano, 2 anos morando com o parente, tudo ajeitou, trabalho ajeitou, e a hora que deu alguma coisinha com o parente, que saiu da casa, teve que buscar a vida, o cara há pouco tempo foi embora. Por quê? Porque o parente podou e cortou a resistência na vida dele. A resistência vai te manter de pé. Quando você pensar em desistir, você vai, poxa, não, eu vou continuar porque eu tô aqui, ó, com a minha cabeça, o meu foco é esse. Claro que a gente não pode, principalmente aprender a não confundir a dificuldade com o fracasso, né, cara? Porque às vezes a gente passa alguma dificuldade, mas não é porque você fracassou, porque imigração é isso mesmo, cara. Imigração é isso mesmo. Eu tenho que repetir, já tem muito, no grupo a gente fala sobre isso. Cara, você é testado diariamente
E se você não resistir, você não vai conseguir começar a transformação, cara. Porque aqui você vai ser transformado. Aqui você vai se tornar mais forte, mais consciente. Você vai se tornar uma outra pessoa que você não era lá. Eu digo isso, você me entende qual a migração que eu tô falando, tá? Entenda o. É até um outro vídeo que eu vou falar para você se entender para quem que eu tô falando. Eu tô falando para um imigrante raiz aqui que vem. Tô falando daquele cara que vem com trabalho ganhando bastante euro, que a empresa já ajeitou casa, isso é outra história. Ou pro Vinícius Júnior, pro parente do Hendrick, pro parente, sei lá, de um jogador que vem. Não, tô falando para nós, o imigrantão raiz, sabe? Até o vídeo que eu vou falar é sobre isso. O cara, ele vem muitas vezes se frustra aqui, muitos que vêm com dinheiro, porque ele era classe média alta no Brasil e chega aqui ele acha que... Cara, ele esquece que ele é pobre. Aqui você ganha um salário mínimo, sua esposa ganhando salário mínimo é pobre. Aí você acha, porque agora você pode ter um iPhone, você pode ter comer uma picanha, você acha que você é classe média? Não, você não é classe média, você é pobre. Esse é um próximo vídeo também que eu vou falar. Mas mesmo assim você tem que resistir. Mesmo esses caras que vêm com dinheiro e tal, ou vêm com outra situação diferente de muitos de vocês, tem que resistir também. Tem que ter resistência. E é isso, cara. Eu acho que eu recebo diariamente, assim, várias mensagens, cara. Pensei em desistir, vi um vídeo seu, você me mandou uma mensagem. Cara, eu te digo, aguenta um pouco, tenta aguentar um pouco, porque essa vai ser a diferença entre você voltar frustrado ou prosperar aqui, com propósito. Não é financeiramente, não é ficar rico, não, porque eu não tô rico, sabe? É prosperar com o seu propósito, é o seu propósito, entendeu? Voltar frustrado, pode ser que você volte, porque eu conheço muitas pessoas que se arrependeram de ter voltado. Gente que por N fatores voltaram por somente falta de planejamento. A maioria é falta de planejamento, falta de reserva financeira, falta de contato, às vezes que a economia é burra. Tem uns caras que fazem umas economia burra que eu não entendo. Mas nem vamos comentar aqui, porque senão a gente não cai. Mas no ponto de hoje, que eu quero deixar assim pra você mano, não tem vergonha de voltar, se precisar voltar. Só entenda que você não vai voltar o mesmo, tá? Você não vai ser mais o mesmo de antes, você vai voltar totalmente diferente. Mas, cara, se você resistir mais um pouco, pode ser que vai separar você da volta, dos fracassos, ou de que você achar que deve, mas vai separar você da história da maioria. Porque muitos desistem, isso faz parte do processo, mas muitos que mantêm aqui na resistência, têm uma história diferente. Então, quando você olhar um cara que está 15, 20 anos aqui, ou ele está melhor, não são todos, né? Porque tem muitos que não. Mas entenda que ele passou por esses mesmos problemas que a gente está falando. E a resistência que fez ele prosperar aqui nessa terra. Entenda de novo, não é prosperar de dinheiro, né? A gente está falando de dinheiro. Porque a maioria de vocês, quando vem para emigrar, vem com um propósito, cara. A maioria vem com propósito. Todo mundo eu pergunto, qual que é? Não, eu quero ver uma nova vida para minha família, eu quero isso, eu quero empreender, eu quero sair mais para frente, quero ter uma bagagem de morar fora. Todo mundo tem um propósito. E é esse propósito que eu quero para vocês, quando vocês pensarem em desistir ou pensar com algum problema, com essa palavra, com a resistência, vocês voltam na sua cabeça o propósito que fez você sair do Brasil e vir para cá. Volta lá. Por que eu vim para cá? Entendeu? Eu espero que ninguém falou pra você que a vida aqui é fácil, porque eu tenho uma porrada de vídeo e falo sobre isso, não é fácil. Mas, cara, resista mais um pouco. Às vezes a resistência de um pouco mais possa fazer diferença pra você. Eu vou contar uma história pra você de um cara que, cara, chegou lá e falou, mano, tá sem trabalho, comprou passagem. Uma das coisas que eu falo, mano, você comprou passagem, você foi embora pra hoje, pra amanhã, rápido, tal. Por quê? Porque acontece isso. O cara pegou, comprou a passagem para um mês, decidiu que ia embora, gastou o dinheiro, o restinho que tinha, e assim, 2 semanas depois encontrou um patrão legal, um trabalho legal, ajeitou. Pareceu até uma oportunidade de um aluguel de uma casa para ele. E tipo assim, aí ele já tinha comprado tudo, mano. Tinha comprado tudo. E às vezes ele me manda mensagem, pô, vou voltar, só estou me erguendo de novo para voltar. Mas se arrependeu de ter voltado porque não deu tempo da resistência ali, de aguentar, de trabalhar, sabe? Então, nesse vídeo de hoje, vou deixar para vocês aqui. Isso é resistir.
E se você tá ainda sem vir, entenda isso. Dificuldades vão vir. Às vezes é até bom, por exemplo, eu já até falar aqui pra vocês sobre o grupo no WhatsApp. Às vezes, cara, tem gente que tem um plano, tá com medo, tá com uma dúvida. Cara, às vezes manda mensagem lá, às vezes a gente pode clarear a ideia, te dar um direcionamento, ajudar, que a gente possa fazer, sabe? E se for um caso mais especial, me chama no privado, a gente pode ver alguma coisa tal, mas para finalizar de verdade mesmo, eu quero falar para vocês que imigrar não é fácil, tá? Não é fácil, vocês já sabem disso. Mas, cara, eu vi uma frase que me falou, esse dia eu tô lembrando agora, é que imigrar é como plantar uma árvore em um solo que você é estranho, que você não conhece. Nos primeiros meses da plantação, você não vai saber o que vai dar certo ou não. Mas, se você resistir, você vai criando as raízes, sabe? Vai criando raízes até um dia você poder colher as frutas, colher a sombra, colher o fruto, colher a paz, colher a tranquilidade que muita gente tem hoje. Desistir é o caminho mais difícil, mas é o único que leva pra cima, gente. Não tem jeito. Desistir é o caminho mais fácil, mas resistir é o caminho mais difícil. E a pergunta que eu quero te deixar pra você é aqui. E aí? Vai resistir ou vai desistir? A resistência pode te trazer muita dor, testar você, trazer dificuldade. A desistência pode ser que te traga facilidade, você volta para quem você era antes. Mas entenda isso. Resistir é o caminho mais difícil, é mesmo, mas é o único que te leva para cima. Para quem chegou até aqui, meu muito obrigado. Se você ficou até aqui, eu peço para você se inscreva no canal, ative o sininho. E se o vídeo te tocou de alguma forma, escreve aí pra gente, tamo junto, obrigado, ajuda demais aqui, ajuda demais, e quem tá passando por alguma coisa, manda mensagem lá no WhatsApp, aproveita, se inscreva já no canal, ative a notificação, manda lá no WhatsApp, tem um grupo também, totalmente gratuito, a galera se apoia e se ajuda, e não se esqueça, a jornada é dura, mas com a resistência você chega lá, tá bom? E a pergunta que eu quero deixar pra você, essa noite e aí, vai resistir ou não?